No nosso último programa, nós detalhamos um pouco dos últimos capítulos na escalada ditatorial que o Brasil enfrenta nas mãos do Alexandre de Moraes. Falamos sobre a prisão ilegal e absurda do Felipe Martins, falamos sobre a decisão do Alexandre de implementar a censura na internet brasileira através de uma canetada do TSE. Falamos sobre como o ministro se vangloria de que países do mundo inteiro estariam vindo ao Brasil aprender com ele sobre como implementar uma ditadura através do judiciário. É verdade, ou ao menos parcialmente verdade. Ontem, o canal Deutsche Welle foi tirado do ar da Venezuela após uma reportagem que classificou o país do Maduro como o segundo país mais corrupto do mundo, mencionando o cartel de los Soles. Em um vídeo de 2 minutos, o jornalista Ernesto Fuenmayor utilizou um relatório da famigerada ONG Transparência Internacional. Vocês lembram dela? Ele também chamou o governo venezuelano de mafioso. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês sobre a notícia a qual eu estou me referindo. Vou mostrar para vocês a notícia a qual eu estou me referindo agora. Aqui. Vamos ver? Não, tá aqui. Não é fake news, é o mundo real. Não pode chamar o governo venezuelano de mafioso. Afinal, é um ataque às instituições do país, disse o Maduro, que também chamou a emissora de nazista e os acusou de promover discurso de ódio e desinformação. Ele disse ainda que o conteúdo da emissora era pobre e fez chacota com eles. Sua familiar, não é? Não é a primeira emissora fechada no país. As redes americanas CNN e a colombiana RCN, Caracol Rádio, críticas ao regime venezuelano, também já haviam sido expulsas. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. As semelhanças com o Brasil são assustadoras. Os métodos muitas vezes são diferentes, mas os resultados muito parecidos. No Brasil, essa mesma Transparência Internacional, que eu acabei de mencionar agora, que motiva que produziu o relatório objeto da reportagem na Venezuela, ela teve um inquérito aberto contra ela no Supremo Tribunal Federal no mês passado, depois de um relatório desfavorável ao Brasil. Eu peço desculpas, porque eu deveria mostrar a imagem aqui para vocês. Desde 2021, o Terça Livre, até então o maior canal de mídia independente da América Latina, foi fechado por ordem do Alexandre de Moraes, ao contrário do que afirmou, para variar, de forma mentirosa, a propagandista da ditadura brasileira, Mônica Bergamo. Àquela altura, o Terça Livre contava com dezenas de milhares de assinantes, anunciantes, e quase todos os programas do canal batiam a audiência das redes decadentes na qual a senhora Mônica presta os seus serviços em troca de dinheiro, como, aliás, fazem outras profissionais desde o início dos tempos. Em vez de mandar a polícia para a porta do estúdio, o Moraes determinou, como vocês estão vendo aqui, apenas o congelamento das contas bancárias da empresa indefinidamente e o fechamento do canal do YouTube, que era o único meio que o Terça Livre tinha para transmitir os seus programas. Então, sem ter como transmitir e sem ter como pagar os seus mais de 50 funcionários, não houve alternativa senão o fechamento definitivo da emissora. O dono, o Alan dos Santos, teve o seu mandado de prisão expedido e só não está trancado até hoje em uma prisão nas mesmas condições desumanas em que se encontra o Felipe Martins, porque já estava nos Estados Unidos, ciente da escalada da ditadura do Brasil. O governo brasileiro tentou, é verdade, extraditar o Alan dos Santos de todas as maneiras possíveis. O Bolsonaro chegou a ser culpado pelo atraso dessa extradição. Mas mesmo depois de 1 ano do governo Lula, o jornalista, sim, jornalista e não blogueiro, continua livre com a sua linda família aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Como os jornais devem noticiar em breve, e eu antecipo aqui para vocês essa notícia, o governo americano, depois de muitos pedidos de informação, optou por negar os pedidos de extradição feitos pelo Alexandre de Moraes. A razão é simples. Não há crime de opinião nos Estados Unidos. E eu avisei que assim seria desde que a prisão do Alan foi pedida. Crime de opinião há apenas no Brasil, na Venezuela, Cuba, China e outros países, os tais que estão ávidos em aprender com o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro tem alguns métodos muito mais sutis do que os utilizados por Maduro. Até dezembro de 2022, por exemplo, uma emissora com baixo investimento passou a assumir rotineiramente a liderança entre os canais de notícia brasileiros, a Jovem Pan. Com uma redação de esquerda, a emissora passou a dar espaço para comentaristas de direita, como eu, e em menos de 1 ano passou a ocupar o espaço que a emissora da senhora Mônica Bergamo e companhia não conseguem em todo o tempo e com toda a verba que tem. A maior parte do povo brasileiro simplesmente se sentiu representada pela Jovem Pan como nunca se sentiu pela imprensa brasileira. Mas durou pouco. As campanhas de cancelamento, Sleeping Giants, desmonetização do YouTube por pressão do STF, dizem, e finalmente um processo do Ministério Público Federal que apavorou os donos da emissora e forçou a demissão de todas as estrelas da casa. A emissora então teve que se autocastrar para sobreviver. Sem as suas estrelas, a Jovem Pan se tornou só mais uma. Adotou uma linha editorial permitida e contratou uma diretora próxima ao governo Lula. Funcionou, ao menos em parte.
a monetização do canal voltou, como diz notícia recente. A audiência, por outro lado, não. E é por isso que um sujeito, sem nenhuma produção, falando em monólogo, eu, tem tido mais audiência do que a própria Jovem Pan e a CNN Brasil em basicamente todos os meus programas. Não vai ser diferente hoje. E é isso que o Moraes tem a ensinar ao mundo. Como ele ousou censurar jornalistas e foi aplaudido por vários dos nossos supostos colegas. Em geral, os fracassados e sem audiência. Eu digo isso porque até hoje o Maduro não censura os jornalistas da Venezuela nas suas redes sociais. Os seus opositores continuam livremente falando nas suas contas do Twitter, YouTube, etc. Como, aliás, no Brasil, faz até o Hamas e outros grupos terroristas. Inclusive, o próprio narcoditador, segundo o Departamento de Estado americano, Departamento de Justiça americano, Nicolás Maduro. Enquanto isso, eu, Alan e outros seguimos com os nossos bloqueios, no meu caso, há mais de um ano, sem nenhum devido processo legal ou qualquer tipo de acusação formal. Os argumentos são sempre os mesmos. Discurso de ódio e desinformação. Os mesmos de Maduro. Mas a efetividade do método muda. E, de fato, para ser justo, mesmo em vários países envolvidos, há quem esteja aprendendo com Alexandre. O Canadá implementou medidas duras de controle da internet que tem gerado um caos no país e desespero até mesmo das redes sociais, outrora as grandes promotoras da censura. A Alemanha e a União Europeia estão seguindo rumos até parecidos. Os democratas aqui nos Estados Unidos tentaram ensaiar algo parecido. Não colou, pelo menos por enquanto. Uma característica universal dessas propostas de censura, aliás, é que elas são universalmente apresentadas pela esquerda em todo o mundo. Não há lugar algum onde qualquer líder de direita tenha promovido a censura de seus opositores. Pudera, sempre foi assim. Onde quer que a esquerda tenha chegado no poder, a primeira coisa a morrer é a liberdade. Liberdade, aquela palavra que o Alexandre diz que é proferida por extremistas. Curiosamente, esses tais extremistas nunca foram atrás para calar os seus opositores. Trump e Bolsonaro, chamados até de nazistas, mesma forma que faz Maduro, sofreram uma campanha difamatória sem precedentes na história e todos os seus detratores puderam continuar falando livremente, como tem que ser. Mas no caso do Bolsonaro, ele foi ao cúmulo de inexplicavelmente renovar a concessão da emissora propagandista de esquerda que ele tinha todas as razões do mundo para não renovar dentro da letra da lei. Ou seja, Bolsonaro não só não fechou os veículos opositores, como os manteve abertos, sem precisar. E o Milei, na Argentina, fez algo parecido. Nessa semana, um dos marqueteiros do Milei, o famoso argentino, fez chacota com o próprio Alexandre de Moraes, que visitava o país. Olá, Alexandre, bem-vindo à Argentina. Aqui você pode ficar à vontade para comentar o que quiser. Até sobre as eleições no nosso país, um país estrangeiro para vocês, e sobre a teoria da conspiração do uso de milícias digitais e inteligência artificial. Não tem problema, faça isso de graça. Aqui ninguém vai te perseguir, censurar suas redes sociais, te prender, te trancar na cadeia com criminosos perigosos e traficantes de drogas só por dar a sua opinião. Entre a sua casa ou hotel para buscar informações como eles fizeram com o jornalista, e muito menos para te acusar judicialmente. Sinta-se à vontade e aproveite essa liberdade de questionar, perguntar e até pensar em coisas conspiratórias, e milícias digitais é uma conspiração absolutamente ridícula, que aqui você estará livre para fazê-lo. Você pode até pedir o código-fonte dos nossos sistemas, assim como eu fiz antes dessa eleição, que eles também podem te mostrar. Eu espero que ele queira trazer essa mesma liberdade aos seus compatriotas brasileiros, da qual eles tanto precisam. Seja bem-vindo, desfrute do nosso país, da nossa liberdade e, acima de tudo, dos nossos bifes. PS, também visite a Patagônia e nossas baleias. Ninguém vai te acusar de vir muito perto. É uma cusparada na cara, apenas com fatos. Ninguém na Argentina, de esquerda ou de direita, tem medo de ser preso e perseguido. E isso por si só já deveria dizer que rumos que nós deveríamos querer para o nosso futuro. Os rumos de Milei ou os rumos de Alexandre. Nos Estados Unidos, apesar dos esforços do Alexandre e companhia, a liberdade permanece. Na semana passada, como eu disse a vocês, eu tive a oportunidade de ser entrevistado, juntamente com o deputado Eduardo Bolsonaro, pelo jornalista mais importante do mundo, o Tucker Carlson. Lá eu contei a minha história, e o Tucker disse que isso arruinou o dia dele. Não foi só o dia dele. A entrevista que nós demos sobre o Brasil já passou, em alguns dias, das 9 milhões de visualizações apenas no X ou no Twitter. Sem contar YouTube, Instagram e os infinitos cortes que circulam e vão continuar a circular. No meu Instagram mesmo, um pequeno corte tinha tido mais de 200 mil visualizações. Nada, até agora, pelo menos, tinha exposto com fatos incontestáveis ao mundo a ditadura sob a qual o Brasil se encontra. E é claro que o sistema não vai deixar isso barato.
A imprensa decadente brasileira fez uma nova carga de assassinato de reputação e uma tentativa ridícula de desqualificar o deputado mais votado na história do Brasil, o Eduardo Bolsonaro, o jornalista líder de audiência do Brasil, eu, queiram vocês não, e até o jornalista mais assistido do mundo, o Tucker. Isso é sinal de desespero. A Mônica Bergamo, essa, disse que eu menti. Foi imediatamente exposta ao ridículo na internet com os fatos que a gente apresentou aqui. O Sleeping Giants choramingou e gritou: extremistas, extremistas. O energúmeno, um coitado que ninguém lembra que existe, tentou desqualificar o Tucker Carlson. Porque ele, além de nos ter entrevistado, entrevistou o Vladimir Putin. Mas certamente eles não vão parar por aí, no assassinato de reputação. Eu espero represálias mais severas, inclusive judiciais, em uma tentativa de me intimidar. Spoiler alerts, né? Alerta de spoiler. Não vai funcionar. Eu tô só começando. Eu vou deixar todos vocês nus e vocês só vão me parar a bala. Boa sorte com isso. O fato é que essa é a inegável realidade do Brasil. Nós não somos mais uma democracia. Depois do Tucker, vários novos desdobramentos surgiram. E eu vou anunciar para vocês aqui, ao vivo, agora, no programa, que eu fui convocado para depor no Congresso dos Estados Unidos da América sobre a situação do nosso país. E eu vou com prazer. Na semana que vem, o Congresso, Casa dos Representantes do Comitê de Direitos Humanos, vai fazer uma audiência para ajudar a determinar se o Brasil ainda é uma democracia. Nós sabemos que não, e eu vou explicar, no limite da minha eloquência, o porquê. E a partir daí, o governo americano pode, nessa ou na próxima administração, reformular as suas relações com o Brasil. O Trump, e a gente vai falar dele daqui a pouco, parece que vai voltar. E ele e o seu entorno também estão muito bem informados por nós sobre o que está acontecendo no Brasil. Ora, o próximo presidente dos Estados Unidos talvez tenha assessores para a América Latina e o Brasil, pessoas nas quais ele confie. Nós não sabemos ainda quem são essas pessoas, mas nós podemos sonhar. As ditaduras como a Cuba, Nicarágua, Venezuela e até a Rússia já sofrem sanções duras do governo americano. Será o Brasil o próximo? Sanções como essa podem prejudicar os negócios de muita gente da elite que hoje apoia o Alexandre. E nós também vamos falar sobre essas pessoas. A conta está ficando e vai ficar cada vez mais cara. Está ficando cara para todos, até mesmo para os motoristas de aplicativo, que vivem nessa parceria entre judiciário e executivo, na pele agora o inferno no qual está se tornando o Brasil. Isso será exposto. Novos pedidos de entrevista têm chegado. Eu tenho feito entrevistas quase que diariamente nos Estados Unidos. Hoje veio um pedido de um jornal da Alemanha. Ontem, um da Suécia. Mas não pensem que nós vamos resolver o problema assim. Não existe solução. Só fricção. A conscientização nacional e internacional da situação do Brasil não é condição suficiente para restabelecer a democracia no nosso país. Mas é condição necessária. E é isso que eu estou fazendo aqui e que vou continuar fazendo. Com direito a minha linda gatinha participando do programa. Uma das 4 gatos, um dos 4 gatos que eu tenho. Olha como ela é bonita, gente. Ela é muito linda. Ela se chama Celina, em homenagem à mulher gato. Os nerds entenderão. E se você está gostando do programa, já deveria ter sentado o dedo no like, muita gente não sentou ainda, e enviado esse link para os seus amigos e principalmente para os seus inimigos, porque eu gosto muito de liderar a audiência e esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.